Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os nossos amados ouvintes que estão nos assistindo nesse momento. Uma boa tarde de salvação, que você venha abrir o teu coração, que você venha realmente dar lugar para que Deus, o Espírito Santo, venha falar com você através dessa breve mensagem que estaremos ministrando agora ao teu coração. Nós queremos falar nessa oportunidade sobre evangelismo, uma ordem imperativa de Jesus para toda a sua igreja, para todos os crentes. Então eu quero que você que é cristão, você que serve a Deus em qualquer uma das denominações que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem sobre evangelismo. No livro de Atos, no capítulo de número 8, versículo de número 26, a palavra de Deus diz que nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar para pregar o evangelho. Nós temos que ter essa iniciativa. No versículo 26 do capítulo 8 de Atos, preste bastante atenção nesse versículo, a palavra de Deus, ela diz o seguinte sobre levantar. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então aqui nós estamos vendo o anjo do Senhor falando a Filipe para que ele ele viesse se dispor para anunciar o evangelho para aquele etíope, aquele eunuco. E Filipe prontamente se levantou, ele atendeu a voz do Espírito Santo, ele atendeu ao ide de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar nessa mensagem é levantar-se. Nós temos que nos levantar. Deus, ele nos deixou essa missão aqui na terra de pregar o Evangelho. Temos esse ide de Jesus. E nós temos que nos levantar, nós temos que nos dispor para pregar o Evangelho. Não adianta ficar traçando estratégias, ficar fazendo reuniões, discutindo como se deve fazer evangelismo. Não, Deus não quer que nós venhamos estar agindo dessa maneira. Deus quer que nós venhamos nos levantar, nos dispor. Eu sempre gosto de falar, irmãos, que Deus só usa quem vai. Deus só usa quem vai. Você só vai saber o que vai acontecer com as pessoas que estão perecendo sem Jesus. Você só vai saber a reação delas se você for até elas para pregar o Evangelho. Nós sabemos que algumas pessoas irão aceitar de bom grado e outras irão rejeitar. A primeira pergunta é a seguinte: por que evangelizarmos? Por quê? Por que devemos evangelizar? A resposta está em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Vamos ler aqui a referência, Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a minha resposta eu coloquei aqui para anunciar as boas novas, para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. Então é por isso que nós devemos evangelizar. A segunda pergunta: quando evangelizarmos? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Vamos parar somente aqui nessa parte. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então devemos pregar a palavra em todo o tempo. A Bíblia diz que nós não devemos perder as oportunidades. Temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para pregar o Evangelho. E o que nós estamos vendo muitos irmãos desperdiçando as oportunidades, não aproveitam a oportunidade para pregar o Evangelho, principalmente no nosso país, que é um país
democrático, onde a nossa Constituição Federal ela nos permite pregar o Evangelho sem nenhuma perseguição. Onde evangelizarmos? Eu respondi aqui, de casa em casa. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 20. Diz o seguinte aqui a palavra: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Esse é um trabalho, amados irmãos, que as seitas estão fazendo. Testemunhos de Jeová, Adventista do sétimo dia, né, saem de casa em casa, pregando um evangelho distorcido, pregando as suas heresias, quando na realidade nós é que temos que estar fazendo, desempenhando esse trabalho aí, pregando de casa em casa, formar equipes de 2 em 2 e sair de casa em casa pregando, anunciando o evangelismo pessoal, corpo a corpo. Devemos fazer esse trabalho, devemos realmente nos dispor, sair das 4 paredes. Tem pregadores que só pregam nas igrejas, só pregam para as paredes, só pregam para os crentes. Nós precisamos de pregadores que venham realmente pregar de casa em casa. Temos que nos levantar nesses últimos dias. A igreja precisa crescer, precisa ganhar mais almas, e para isso nós precisamos pregar de casa em casa. A igreja primitiva fez assim e cresceu assustadoramente, cresceu muito. Então, meus amados, nós devemos também fazer esse tipo de trabalho, pregar de casa em casa. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos, que vocês possam meditar nessa mensagem e se despertar para atender o ídolo de Jesus. Que Deus os abençoe.